finalizando o nosso curso, vamos aprender aqui a criar um arquivo padrão, onde já estão configuradas todas as camadas, estilos de texto, dimensionamento e impressão do projeto. Para facilitar a criação de projeto, o AutoCAD permite criar arquivos padrões que já possuem diversas configurações salvas. Vamos então aqui configurar esse arquivo padrão. Para isso, então, eu vou começar configurando as camadas do projeto. Para isso, então, eu venho em Layer Properties Manager e aqui nessa janela eu vou começar a criar as minhas camadas. Vou adicionar aqui mais uma camada chamada Contorno, confirmo, vou manter as configurações como estão. Vou criar outra camada aqui chamada Cota e vou definir uma cor aqui, no caso vermelho, confirmo. E veja que aqui eu já tenho as minhas outras camadas já configuradas, que é a linha de centro, achura, linha invisível, contorno, cota. Feito isso, clico em OK. Já tenho as minhas camadas configuradas. Agora, eu vou ajustar o estilo de dimensionamento. Para isso, então, eu vou em Dimension, Dimension Style. Em ISO 95, eu clico em New, renomeio o estilo, continuo. E aqui eu configuro de acordo com o que a gente viu lá na aula de configuração de dimensões, onde eu vou definir aqui o espaçamento, né, dos elementos aqui que compõem a cota. Vejam aqui que eu defini o espaço da linha de base, a extensão da linha aqui de chamada, distância que começa a linha de chamada em relação ao desenho, de acordo com a norma ABNT. Opcionalmente, aqui eu posso configurar tolerâncias, entre outros elementos. Vou manter somente as configurações aqui dessa primeira parte, que são na aba Lines, Confirmo com um OK. Feito isso, defino esse estilo como padrão, clicando em Set Current, o padrão ABNT que eu criei, e fecho. Aqui eu também posso modificar o estilo padrão de texto, de tabelas. Aí, no caso aqui, esses estilos eu não vou mexer porque a tabela e o texto eu vou configurar de acordo com as minhas necessidades, onde ali eu vou definir, no caso das tabelas, se vai ser através de um ponto de inserção ou através de uma janela, como eu mostrei já na aula. E o estilo de texto, o padrão já é o suficiente para todos os projetos. Não há necessidade de eu criar um novo padrão para cada tipo de projeto. Feito isso, eu já configurei a parte dedicada à criação do projeto, que seriam as camadas e estilo de dimensionamento. Eu vou agora configurar o meu ambiente layout. No ambiente layout, então, eu clico com o botão direito sobre a aba Layout e seleciono o Page Setup Manager. Feito isso, eu seleciono o ambiente que eu quero modificar, no caso Layout 1, e clico em Modify. Aqui eu defino a impressora que eu vou utilizar aqui, o tamanho do papel, orientação da folha e o estilo de impressão, de plotagem que vai ser utilizado aqui. Feito essas configurações, clico em OK. Clico em Close nesta janela. E eu já tenho, então, o meu ambiente layout configurado. Concluídas todas as configurações, eu volto ao ambiente Model e agora sim eu vou salvar o meu arquivo padrão. Um lembrete aqui para a definição desses arquivos padrão. Criem todas essas configurações em um documento vazio. Nunca utilizem um documento que já tenha sido utilizado ou que tenha um projeto dentro. Então, salvo esses cuidados aí que nós devemos ter na criação do arquivo padrão, eu já tenho ele aqui criado. Vou então em File, Save As. Agora aqui em Files of Type, eu seleciono este campo e vou selecionar AutoCAD Drawing Template. Seleciono esse arquivo e veja que automaticamente a pasta onde eu vou salvar já é definida, que é o arquivo padrão, a pasta padrão do AutoCAD chamada Template. Vou definir aqui um nome para o estilo meu e em seguida clico em Save.
Aqui eu posso definir uma descrição para o meu arquivo padrão. Eu não acho necessidade em preencher esse campo. E a unidade de medida aqui eu vou manter metric. Como eu configurei a unidade de medida aqui para a BNT e todas as sistemas units e tudo mais estão em sistema métrico, eu vou manter essa unidade e confirmo em OK. Pronto, eu já tenho o meu arquivo padrão criado. Agora, sempre que eu for criar um novo arquivo, eu vou criar um aqui. Eu posso selecionar nessa lista de templates o arquivo que eu criei. Eu tenho aqui o meu padrão CAD-Guru, dou um Open e pronto. Automaticamente ele já abre com todas as camadas configuradas, o ambiente layout também configurado. Para confirmar aqui, então eu já vou entrar nele e verifico que a impressora que eu defini já está ali listada e selecionada, assim como o tamanho da folha, orientação da folha, assim como também o estilo de dimensionamento ABNT. E aprendemos assim, nessa aula, como criar os arquivos padrões no AutoCAD. Então, esses arquivos padrões eu acho muito interessante vocês pararem um tempinho para criar esses arquivos, pois facilita e muito no desenvolvimento dos seus projetos.